dia estamos indo para o Equador e vamos contar algumas histórias interessantes que têm relação com o Brasil. Então, aguardem e vamos lá. Aqui é a Praça da Independência, o monumento da Independência aqui foi em 1809, a independência do Equador, da Espanha, né? E o Equador fazia parte do vice-reinado de Nova Granada, que era Equador, Panamá, Colômbia e Venezuela. A Grande Colômbia, que era o sonho do Simão Bolívar, né? Que foi o libertador aqui do Equador também. E assim, por mais que o Equador não faça fronteira com o Brasil, os dois únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil são Equador e Chile. O Equador está umbilicalmente ligado com o Brasil, especialmente na descoberta do rio Amazonas, o rio das Amazonas, ou o rio de Orellana, que Francisco de Orellana foi um conquistador espanhol e que ficou aqui nessa região de Guayaquil, de Quito, e saiu de Guayaquil até Quito, e aqui em Quito se juntou com Gonçalo Pizarro, que era meio irmão do Francisco Pizarro, aquele que conquistou o Peru, os Incas, e foram até a foz do rio Amazonas, cruzando todo o rio Amazonas, desde aqui do Equador até o final, a ilha de Marajó. É uma história bem fantástica que eu vou contar depois com um pouco de mais calma, mas essa história é muito interessante. Então, é uma história bem interessante essa ligação que tem do Equador com o Brasil, principalmente por conta do descobrimento e do batismo do rio das Amazonas, que hoje a gente conhece como Rio Amazonas. Gonçalo Pizarro era meio-irmão de Francisco Pizarro, aquele que conquistou o Peru dos Incas na década de 1530, 1535. E o meio-irmão dele, que se chamava Gonçalo Pizarro, estava aqui no Equador, tinha um cargo de comando no Equador, e veio da Espanha um filho de um nobre, o pai dele era muito rico, que chamava Francisco de Orellana. E Francisco de Orellana também conseguiu acalmar algumas revoltas que estavam acontecendo aqui na região de Quito, na região de Guayaquil, principalmente com os índios. E em 1541, Gonçalo Pizarro convidou Francisco de Orellana para fazer parte de uma expedição para ir no rumo do Oriente, para tentar ir para a floresta, tentar encontrar a tal cidade do Eldorado, aquela lenda daquela cidade de ouro que havia e tal. E eles partiram, Gonçalo Pizarro partiu primeiro de Quito, e eles iam se encontrar na floresta amazônica, na região oriental do Equador. E Francisco de Orellana saiu de Guayaquil, encontrou com Gonçalo Pizarro, só que nisso Gonçalo Pizarro já tinha perdido muitos homens, porque imagina, naquela época, estamos falando de 1541, na floresta, então muitas doenças tropicais, ataques de índios, essas coisas todas. Então Gonçalo Pizarro encontrou Francisco de Orellana, e eles decidiram que Gonçalo Pizarro iria voltar para Quito para pegar mais provisões, pegar cavalos, pegar mais homens, e que Francisco de Orellana iria prosseguir, iria adiante, avançar, construir um barco, o barco Pedro. E com esse barco começaram a descer rios, que seriam rios afluentes do rio Solimões, do rio Amazonas, e desceram até o rio Amazonas, e foram, segundo os relatos, porque existem relatos bem específicos dessa viagem, feitos pela pessoa que escrevia os diários de Francisco de Orellana e escrevia o diário da expedição. Então, eles, nos relatos, diziam que nas margens do rio, que é o rio Amazonas, havia muitas tribos indígenas. Houve alguns confrontos, eles perderam alguns homens. Houve um confronto muito célebre com uma tribo de pessoas que eles achavam ser mulheres porque tinham cabelo grande, mas hoje em dia se pensa que essa tribo era uma tribo de homens com cabelos grandes. E por conta dessa batalha dos espanhóis com esses índios que eles pensaram ser mulheres porque tinham cabelo grande, surgiu a lenda do Rio das Amazonas.
Amazonas, aquelas guerreiras baseadas na mitologia grega e que estavam habitando a região ali do rio Amazonas. Então havia muitas pessoas nas margens do rio Amazonas, segundo eles, e eles chegaram, identificaram a foz do Rio Negro. Então Francisco de Orellana batizou o Rio Negro, identificaram a foz do Rio Madeira depois do Rio Negro e chegaram algumas batalhas e chegaram até a foz do Rio Amazonas na Ilha do Marajó. Isso num barco pequeno. Quando chegaram na foz do Rio Amazonas, eles foram nesse barco até a ilha que é hoje Trinidade e Tobago e foram resgatados. O barco afundou lá, mas foram resgatados, conseguiram ser resgatados por espanhóis e voltaram à Espanha. E nisso, Francisco de Orellana foi até julgado, porque Gonçalo Pizarro acusou Francisco de Orellana de traição, porque Francisco de Orellana não voltou para encontrar a expedição de Gonçalo Pizarro. Foi absolvido Francisco de Orellana e voltou aqui para o Rio Amazonas para uma nova expedição, financiado pelo seu pai, mas dessa vez ele morreu em lugar que até hoje ninguém sabe onde foi. Tem pessoas que acham que foi próximo à foz do Rio Orinoco, mas ninguém sabe onde realmente foi, e isso gerou várias lendas de que Francisco de Orellana teria encontrado a cidade de Eldorado, e muitas outras lendas interessantes que foram até exploradas num filme do Steven Spielberg, que é o Indiana Jones e a Lenda da Caveira de Cristal, onde ele cita Francisco de Orellana como tendo encontrado uma cidade mística, uma cidade mágica na região da Amazônia. Who's that? Francisco de Orellana, the conquistador. Remember the guy who got lost looking for the skull? And Ox didn't mean Orellana's birthplace. Cradle has another meaning in Mayan. Literally, it means resting place, as in final resting place. Ox meant Orellana's grave. His drawing scratched into the floor is the cemetery where he's buried. His men might have made it out of the jungle after all. Give me some light. You don't have a knife, do you? Looks like he just died yesterday. It's the wrappings. They preserved him. What just happened? He's been wrapped up for 500 years. Air doesn't agree with him. It's him. It's Orellana himself. They called him the Gilded Man. His lust for gold was legendary. It's odd. Somebody's been here and gone. Então isso é muito interessante, essa história. E imagina, naquela época, 1541, eles saíram em 1541 e chegaram na Foz em 1542, sem GPS, sem barco a motor, barco motorizado, sem muitas armas, sem comida, sem provisões, teriam que pescar e teriam que ter todas as provisões, e na época de chuvas e de cheias do rio Amazonas, né? Então esse rio primeiramente foi batizado como Rio de Orellana, mas depois, por conta dessas batalhas que houve supostamente com essas Amazonas, se batizou de Rio das Amazonas e hoje a gente conhece como Rio Amazonas. O Rio Amazonas, a foz dele foi descoberta pela primeira vez pelo Vicente Yanez Pinzon, aquele mesmo que foi para a Fortaleza, para a região do Mucuripe, antes de Cabral, em 1500, em fevereiro de 1500. Então, depois de ir para o Mucuripe, ele acabou rumando para oeste e acabou tendo uma batalha muito ferrenha, muito feroz na região do Curu. Muitas pessoas morreram com índios lá, mas ele acabou indo mais para oeste e acabou descobrindo, depois de um barulho que seria possivelmente a Pororoca, a foz desse rio, que como ele viu que um rio era tão grande, e batizou de Mar Doce, né? Mar Dulce, que era um mar doce, de água doce.
E nessa expedição de Vicente Pinzon, ele diz ter encontrado plantas, árvores de canela, que eram especiarias muito importantes e muito caras na Europa, muito valiosas na Europa. Então, um dos motivos da expedição de Gonçalo Pizarro e de Francisco de Orellana foi justamente encontrar esse país da canela que havia supostamente na região da foz do rio Amazonas. Então, você vê como as coisas estão todas interconectadas, e esse país aqui, o Equador, foi de onde saiu essa expedição do Francisco de Orellana e do Gonçalo Pizarro, mais do Francisco de Orellana mesmo, que foi a pessoa que chegou até o fim. E imagina, naquela época, 1541, 1542, percorrer essa distância toda do rio Amazonas. Hoje em dia é complicadíssimo fazer essa expedição, imagina naquela época. Então, essa é a relação que tem do Equador com o Brasil. Francisco de Orellana saiu do Equador e chegou até a foz do rio Amazonas, hoje na ilha de Marajó. E se a gente chama rio Amazonas, é por causa de Francisco de Orellana e as batalhas que ele teve com os índios, que ele pensou ser da tribo das Amazonas. Muito bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias. E vamos lá, aproveite a sua cidade. Até domingo que vem.